E aí, pessoal, bem-vindo para mais um Café com Negócios, esse programa semanal aqui pelo selo VetSign, que está dando o que falar aí, muito feedback positivo, tivemos umas mensagens, recebi e-mail, estou muito contente aí com o feedback de vocês. Vamos tentar sempre trazer aqui um tema disruptivo, uma coisa para agregar a medicina veterinária. E hoje nós estamos aqui com uma sumidade aí na veterinária, Dr. Franz Yoshitoshi. Né? Meu amigo aceitou o desafio aí de tomar um café com negócios comigo aqui. O Franz, ele é graduado lá pela veterinária da Unesp, campus Araçatuba, né? Tem pós-graduação em endoscopia digestiva pela Universidade Yamaguchi, no Japão. É mestre em cirurgia lá pela FMVZ da Universidade de São Paulo, ex-consultor da Agência Japonesa de Cooperação Internacional, professor aí de diversos cursos de pós-graduação, palestrante, consultor aí na área de endoscopia, diretor fundador da Endoscopet e tem aí 21 anos de experiência com endoscopia veterinária. Franz, obrigado por você ter aceitado aí o nosso desafio. Conta um pouquinho então desse teu caminho, desde lá da faculdade até você chegar na endoscopia veterinária, que é o carro-chefe aí do teu serviço hoje. Olá, Márcio. Muito obrigado pelo convite, cara. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Eu praticamente nem consegui dormir essa noite pensando nessa entrevista, né? Eu sei o quanto é motivador as apresentações que se faz, né? Isso eu tenho acompanhado as redes sociais, né? O impacto assim que esse programa tem dado assim dentro da veterinária, os veterinários. E eu queria contar um pouco da minha história, né? Eu sou formado, já sou meio velho, acho que sou quase um dinossauro, né? Não tanto, mas eu sou meio dinossauro, né? No tempo que comecei a fazer veterinária, na época do meu estudo, da minha graduação, né? Só para vocês terem uma ideia, o raio-x era uma inovação, né? Eram poucas as pessoas que faziam ultrassom, eles ainda estavam assim nos pilotos, né? As escolas estavam começando a fazer ultrassom, né? E o que tínhamos como meio diagnóstico eram os exames de sangue, mas o basicão mesmo, né? Era uma época assim que os laboratórios particulares estavam iniciando, né? Haviam poucos laboratórios, né? Laboratórios veterinários. Lembro até hoje assim lembro até hoje assim de uma conversa que tive com o Edgar. Na verdade ele já falou isso várias vezes, Edgar lá no Provet, né? Sim. Ele comentou que quando ele disse que ia fazer raio-x, né, que ele ia montar um laboratório, as pessoas fizeram aquela cara assim, mas como assim, né? Como assim não existe, né? É louco, ele, né? Louco, exatamente, assim, com toda a cara e coragem. Ele viu que era um mercado assim diferente, bem diferente da época, e ele entrou com tudo, com os dois pés. E hoje, assim, o Provet se tornou uma potência, né? Já é potência há muito tempo, né? Hoje, o Edgar, ele saiu, assim, da frente do Provet, está o Ruben, né? O Ruben está atuando, assim, de uma forma excelente, excepcional, né? Tá um cara, assim, que eu me inspiro bastante, na verdade, me inspiro muito, assim, tanto no Edgar quanto no Ruben, né? Eles mandam muito bem, né? Empresários, assim, únicos, né? Únicos para a gente sempre estar aprendendo. Nessa época, né, quando comecei a fazer veterinária, eu me formei e, eu não sabia, né, eu não sabia o que fazer. Na verdade, eu sabia que quando me formei, o que eu sentia era que eu gostava muito de cirurgia, né? Eu gostava muito, assim, de cirurgia de pequenos animais. E também, acho que era só isso, né? Eu sabia que o caminho era esse, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gostava também de reprodução, gostei
de outras coisas, adorava ficar em fazenda. Na verdade, Araçatuba é uma região só de fazendeiros, né? A minha faculdade, né, a Unesp Araçatuba, ela foi criada em função da necessidade das fazendas, né? Necessidade, assim, do gado de corte, né? Então, os meus colegas da faculdade eram todos, a maioria era de grandes, né? Eu me sentia uma ovelha negra, né? Sabe quando você se sente no lugar errado, né? Me sentia assim um bicho assim totalmente fora assim do cenário, né? E assim, eu vou ser até sincero com vocês, né? Eu pensei em largar a veterinária algumas vezes, né? Os meus primeiros anos foram difíceis, né? Mas você já era, quando você pensou isso daí, você já era formado? Não, eu não tinha nem entrado, eu tinha entrado na faculdade nos primeiros anos de graduação, né? Nossa. Tá? Eu pensei em desistir, né? Pensei em desistir porque eu não conseguia me situar dentro da faculdade, no meio dos meus colegas que queriam bovino, né? Queriam trabalhar com equinos, bovinos, né? E me sentia diferente, eu queria operar, queria ajudar, mas eu não sabia o que fazer, né? Então, assim, eu passei toda essa minha graduação dessa forma, né? Tentando me direcionar, né? Mais para pequenos, para cirurgia, né? E quando me formei, né? Eu lembro que, assim, olhei para aquele horizonte, né? Naquela imensidão, aquele mar verde, assim, do pasto, assim, da faculdade de Araçatuba, né? Olhei para o horizonte, né? E falei assim, cara, eu vou ter que fazer uma coisa diferente, né? Eu sei que, assim, eu nasci para isso, eu tenho uma vocação para isso, eu não sei o que vou fazer, mas eu vou tentar ser o melhor, né? Então, eu saí com isso na cabeça, me formei, saí da faculdade, daí comecei a procurar emprego, né? Comecei a procurar emprego, né? Na época, assim, não tinha... Os classificados eram classificados impressos, né? Jornal, né? A jornal, né? Daí eu fui até o CRMV, né? E lá tinha os classificados. Não sei se você chegou a pegar essa época. Tinha os classificados do CRMV. Peguei. Daí resolvi, assim, procurar um emprego e ao mesmo tempo eu queria continuar estudando, né? Continuar estudando e tal. Daí eu consegui fazer estágio na USP, no departamento de cirurgia. E paralelo a isso, eu comecei a fazer plantão, né? Fiquei fazendo plantão, na verdade era um plantão bem puxado, passava a noite, na verdade ficava quase que, eu virava à noite, né? Ficava até o horário do almoço, daí ia para a USP fazer estágio à tarde, saía às 6 horas da tarde, ia direto lá para o plantão, né? Na verdade eu voltava para casa no máximo 2 vezes por semana, né? Eu dormia e acordava assim na clínica, né? Na época era clínica, hoje é um hospital, né? É um local assim que eu devo muito, que é o Hospital Pronticão, né? Lá foi um dos lugares assim que eu aprendi muito, né? Que eu devo muito assim para a Regina desse hospital, né? Legal. E justamente nessa época, assim, quando o hospital era uma clínica, né? Eu lembro que, assim, atendíamos muitos casos, muitas emergências, né? E teve um fato que me marcou, que foi a mudança do meu comportamento, né? Foi um paciente que eu tive, né? Eu vou chamar ele de Bob, né? Vou denominar ele como Bob, né? É um nome fictício, né? Deixa claro para vocês. Eu falo Bob porque naquela época a maioria dos cães chamavam Bob, não sei porquê, né? E era um vira-lata, um SRD, um canino SRD, né? E ele apresentou para mim, né, um quadro assim de vômito crônico, vomitação, ele estava perdendo peso, né? Perdendo peso, tudo que ele ingeria ele colocava para fora, ele regurgitava, né? Às vezes essa regurgitação saía uma secreção um pouco amarelada também, mas parecia um misto, né, de regurgitação e vômito, né? Daí, na época, tínhamos como exames diagnóstico ultrassom raio-x, né?
não havia nem tomografia, né? Muito menos endoscopia. Haviam alguns exames de sangue, né? E eu pedi um raio-x simples, um raio-x com contraste e ultrassom também, e nada fechou diagnóstico. Daí esse cachorro ele foi emaciando, emagrecendo, ficando caquético, e eu não tinha muito o que fazer. Eu dei soro, fiz fluido, entrei com antibiótico, entrei com tratamento sintomático, e eu não tinha uma justificativa para fazer uma abordagem cirúrgica. Sim. Porque em nenhum exame apareceu algo que me confirmasse. Eu não ia ser louco, né, de abrir um tórax sem ter uma evidência, por exemplo, né? Nisso, assim, eu tive um insight, na época, né? Tudo que era de moderno na época, você lançou mão e fez. E nada adiantou. Né? Nada adiantou. Daí eu tive um insight, assim, poxa, cara, eu acho que, sem saber, né? Foi uma coisa intuitiva, porque eu não tive na minha graduação, né? Esse cachorro, acho que tem que fazer endoscopia. Eu vou procurar se tem alguém fazendo endoscopia. Daí eu liguei para vários lugares, lá na faculdade também perguntei se tinham como fazer, né? E todos os lugares que eu perguntei, né, me diziam que não tinha, né? Não tinha ninguém. Havia o equipamento, mas era utilizado só para pesquisa, né? Não podia ser utilizado para pacientes, né, externos, sem estarem na pesquisa, né? E isso me levou a uma grande frustração, né? Daí eu acompanhei esse paciente, acompanhei o Bob, né, até o dia que ele morreu, né? É muito triste, viu? Você como clínico, sabe? Você sabe que você poderia ter ajudado aquele cara, né? Ele morrer na sua mão, né? Isso me deu, assim, uma explosão interna, né? Uma raiva, né? O termo não seria nem raiva, assim, eu fiquei... tive uma sensação, assim, de impotência, né? E eu prometi para mim mesmo que os Bobs não iam mais morrer. Eu ia dar um jeito, né? Ia dar um jeito, assim, para ajudar eles, né? Foi aí que eu comecei a correr atrás, né? Comecei a procurar, assim, alguém que pudesse me ensinar aqui no país. E não havia ninguém que pudesse me ensinar, né? Eu cheguei a perguntar para alguns médicos, né, se eles poderiam, assim, dar um estágio ou uma abertura para mim. Eles falaram não. Endoscopia é só para médico, veterinário não, né? Fecharam as portas, né? Daí eu tive que procurar fora do país. Agora imagina um recém-formado. O termo seria pobre para miserável, né? Eu realmente fazia plantão para minhas contas, né? Eu acho que é uma situação que vários veterinários assim já passaram, né? Então, imagina um cara assim sem grana ir para fora para estudar uma coisa que, assim, que pelo menos eu achava impossível, né? Imaginando assim, como vou conseguir estudar uma coisa fora do país? Como que vou me sustentar, sendo que não consigo nem me sustentar, né? Todo o dinheiro que eu recebia do plantão, eu dava para os meus pais, né? Justamente para ajudar no custo de vida deles e tal. E, assim, eu não tinha reserva, né? E os lugares que, naquela época, que poderiam me ensinar, né? Eu via duas linhas. Uma americana, né? Na época, assim, havia o Todd Stearns, né, que é um endoscopista, assim, um papa da endoscopia, né? E daí, assim, eu tive a oportunidade também, né, de ir para o Japão, né? Eu tive um insight. A endoscopia mundial humana, ela praticamente nasceu no Japão. Então, no Japão, os caras têm equipamento, tem a tecnologia, e os veterinários, eles devem saber endoscopia, né? Eu fui com essa ideia. E eu, como sendo japonês, né, descendente japonês, eu sou Nisei, né, sou da segunda geração, né?
eu acabei correndo atrás para ver se eu conseguiria uma bolsa. Enfim, eu prestei um concurso, passei, ganhei uma bolsa de estudos, daí fui lá para o Japão. E quando eu cheguei lá, cara, você não tem ideia, era uma outra realidade, né? Enquanto que para nós o ultrassom era novidade, lá os caras faziam endoscopia assim, em todos os hospitais tinham endoscópio. Rotina. Era uma rotina clínica, né? Pra você ter uma ideia, naquela época, a gente está falando de 1999, cara, né? 99. Faz quase, são 21 anos. 21 anos, certo. Na verdade, eu estive de 98 a 99, né? 21, 22 anos. Lá, já havia, assim, centros de medicina nuclear, de radioterapia. Nossa. Em 99, cara. 98, 99. E a gente tem a radioterapia aqui no Brasil, se não me engano, acho que assim, de fato mesmo, assim, 1 ano e meio, 2 anos, a Araçatuba começou a fazer radioterapia, acho que uns 7, 8 anos atrás, né? Sim. Experimental, né? E aqui, assim, demorou muito. Muitos hospitais lá, hospitais universitários, naquela época já tinham ressonância e tomografia. Ressonância e tomografia, né? No hospital que eu fiquei, né, na Universidade de Yamaguchi, eles tinham um aparelho de ressonância magnética, eles tinham vários endoscópios, né? E, cara, era um outro mundo, né? Eu tive a oportunidade de fazer estágio tanto na universidade, que eu fiz uma pesquisa lá dentro, né, no departamento de cirurgia, e eu fiz também com um veterinário que era referência em endoscopia no Japão. E só para você ter uma ideia, assim, vou abrir um pouco a mente, né? Tá? Abrir um pouco Vai lá, a mente. manda bala. A clínica desse cara, né, naquela época tinha sensor em tudo, né? E para você entrar no centro cirúrgico, você tinha que passar por uma sala de preparo, né? Tudo de vidro, tudo com sensor, né? E o que mais me chamou a atenção é que entre a sala de preparo e o centro cirúrgico, né, ele tinha colocado um tapete de borracha com cola, né, próprio a centro cirúrgico. Então você tinha que colocar o propé, né? Daí você passava por esse tapete, então toda a sujidade assim, do seu propé grudava nesse tapete. Daí, antes de chegar no centro cirúrgico, né, havia como se fosse uma corrente de ar, né, que batia na gente para tirar todo o pó. Depois disso, abria a porta do centro cirúrgico, o sensor, e a gente entrava no centro cirúrgico. Nossa. Cara, é outro mundo, né? A gente está falando de 22 anos atrás, cara. Essa era a realidade, assim, do Japão, né? Esse cara, ele tinha, acho que, não sei se, devia ter uns 15 endoscópios, só ele. 15 endoscópios. No Brasil não tinha isso, né? No Brasil inteiro não tinha 15, né? No Brasil inteiro, assim, acho que deviam ter uns 5, né, na veterinária. O cara tinha 2 canetas de laser cirúrgico. Aqui no Brasil hoje, né, se não me engano, acho que são, deixa eu ver, 1, 2, 3, se não me engano, somos em 4 pessoas que temos laser cirúrgico, laser de diodo cirúrgico, né? Naquela época, o cara tinha 2 canetas de laser cirúrgico. Só que a diferença é que aqui eu paguei meu laser em torno de 70 mil reais, né? O cara, lá no Japão, na época, pago $100 mil em cada fibra de laser. Ele tinha $200 mil em laser. Só em laser. Só em laser. Fora os endoscópios, cara. Era uma coisa assim, eu me sentia assim em outro mundo, né? Daí, assim, eu fui lá, assim, com o meu propósito, né? Meu propósito era
cuidar dos animais, treinar, estudar, treinar, né? Eu fiquei 1 ano praticando, né? Vendo os casos clínicos, treinando na universidade, fazendo pesquisa, né? E eu vim super empolgado, sabe, nessa vibe, né? E, como comentei anteriormente, era miserável, né? Eu não tinha grana para nada, né? Esse meu orientador, ele ficou com dó de mim, dó não, ele gostou de mim, né? E ele deu um endoscópio para mim. Você ganhou o endoscópio dele? Ganhei endoscópio. Mas assim, quando você fala em endoscópio, né? É um conjunto. Você tem o endoscópio, que é a fibra, né? Daí você precisa de que mais? Precisa de uma processadora, né? Que manda luz, né? Que ilumina, né? Uma fonte de luz com uma bomba de ar, né? E você precisa de um sistema de captura também, de imagem, né? Então, na época, assim, o cara me deu o fibroscópio, né? Que é um endoscópio com fibras ópticas, novinho, novo, né? Na época ele custava $10 mil, o cara me deu $10 mil no aparelho. Deu, né? Presente. Daí, fora isso, eu consegui juntar uma grana e consegui comprar uma microcâmera, né? Só que eu não tinha dinheiro, né? Para ter uma fonte de luz, né? Que era barato, mas não tinha esse dinheiro, né? Sim. Então, o que eu fiz, cara? Eu peguei, assim, uma fonte lá na universidade, peguei ela e desmontei ela e comecei a tirar várias fotos, né? Vários ângulos, né? Na época não era nada digital, era tudo por filme, né? Fui tirando várias fotos, vários ângulos para saber quais as espécies que estavam dentro, né? E eu me coloquei num desafio. Eu vou montar essa porcaria de fonte de luz, né? Eu vou ter que dar um jeito, né? Porque eu não tinha dinheiro, né? Não tinha como fazer. Eu tinha que fazer com que acontecesse. Vou pegar a peça e vou montar. Isso. Então, eu peguei toda essa ideia, né? Voltei ao Brasil. Eu tive um momento assim de choque de realidades, né? Eu fui para lá, era uma realidade, e cheguei aqui no Brasil, ninguém conhecia endoscopia. Ninguém sabia nem a indicação, por que ia fazer, né? Então, foi uma fase, assim, bem desafiadora, cara, muito desafiadora. Imagina. Trazer uma novidade para uma realidade que não era realidade, né? Eu sabia que havia indicação, mas eu dependia muito, assim, dos colegas indicarem. Eu dependia muito, né, de uma mudança de comportamento, mudança de realidade, né? E eu voltei assim com aquela vontade de mudar, só que eram realidades totalmente diferentes. E conhecimento, então, né, Franz? Quem indica, conhece. Por exemplo, hoje se eu mando um paciente lá para você, eu sei o que a endoscopia vai me dar. Agora, se eu não conheço a endoscopia, se eu não sei o que ela pode me dar e aonde ela pode chegar, eu não vou te encaminhar, né? Porque eu não sei. Né? Exatamente, né? Isso mesmo. Na época, o que rolava era isso. A realidade nas universidades, né? Naquela época, era falar, assim, pular o capítulo endoscopia, né? Então, por exemplo, corpo estranho, cirurgia, né? Diagnóstico de, por exemplo, gastrite, né? Era terapêutico, né? Então, o cachorro está vomitando, entra com antiemético, protetor de mucosa gástrica, né? Faria aquela bateria de exames de dor de bomba, automático, né? Então, era uma outra realidade. Ninguém falava em indicar endoscopia. Então, eu caí, assim, num momento, assim, como diz, cheguei até a ficar desesperado, né? Porque eu tinha um conhecimento, eu não sabia onde correr, como fazer, né? Eu via aquele mar azul, né? Mar azul, porque, assim, eu estava com a informação, eu estava com a indicação, eu estava com uma forma, um instrumento, né? Que poderia ajudar muitos animais. Só que eu não sabia por onde começar. Daí foi o momento, assim, que eu deixei o aparelho, né?
peguei o aparelho, deixei guardado, fiquei uns 6 meses tentando digerir essa ideia, né? Como fazer, o que fazer, né? Eu pensei em, sabe, eu achei que tivesse sido um tempo perdido, achei que aquele período de 1 ano que eu tinha estudado no Japão tinha sido em vão, né? Daí eu comecei a frequentar, comecei a estudar, comecei a ir em congressos, né? Em tudo que aparecia endoscopia, eu corria atrás, né? Até que eu fui num congresso, né? Daí conheci outras pessoas que tinham a mesma ideia que eu, né? Eu conversei na época com a Flávia Toledo, que é pioneira, assim, na minha opinião, assim, a top, né? Top das tops, né? Ela que puxou assim uma galera assim para endoscopia, né? Eu tinha uma palestra dela, né? Junto com o Hector Gomes, né? O Hector também é um fenômeno. Hoje ele, se não me engano, acho que ele está na Argentina dando aula, né? E foram as pessoas assim que me empurraram para frente e deram aquele empurrão. Fran, você tá com tudo aí, cara. Você tem que... Você não pode desistir. Sim. Você tem tudo, né? Daí eu consegui... Eles me indicaram, assim, para fazer um mestrado lá na USP, para conversar com o professor Luiz Cláudio, né? Também ele é da endoscopia, né? Ele é professor de equinos, da cirurgia de equinos lá da USP, né? E eu fui bater na porta dele e foi assim, sabe? Ele abriu o braço, assim, me recebeu assim e foi um verdadeiro pai, cara. E nisso, assim, juntamos várias pessoas querendo trabalhar com endoscopia, né? Endoscopia, videocirurgia, né? Montamos um grupo forte lá na USP na época, né? E com isso a gente foi, assim, sabe? Pegando caso a caso, né? Discutindo os casos e com isso treinando, um ensinando o outro, né? Bacana. E foi aí que o negócio começou a andar. E a proposta era rodar, assim, para dar palestras por aí, para mostrar que a endoscopia funciona, né? Então, o meu trajeto foi assim. Começou assim. E hoje, graças a Deus, né? Sozinho, eu devo ter feito pelo menos 10 mil procedimentos. Hoje, estamos com... Quantos procedimentos? Isso, devo ter, assim, uns 10 mil... Vamos colocar assim, de fato mesmo, sozinho, de 9 a 10 mil procedimentos, sozinho, né? É procedimento pra caramba, né? Assim, nossa, E só para vocês terem uma ideia, cara, eu lembro que os primeiros procedimentos eu fazia uma endoscopia a cada 3 meses, né? Começou assim, 1 a cada 3 meses, daí foi 1 a cada 2 meses, daí foi 1 procedimento ao mês, daí consegui 2 procedimentos ao mês, então foi nessa escala, né? Foi evoluindo, né? Foi evoluindo, foi uma coisa, assim, foi muito desafiador para mim, né? E paralelo aos procedimentos, você também tinha que ensinar os veterinários a pedir, para que pedir, né? Para quais patologias ele seria muito importante fazer endoscopia. Então não era só fazer os procedimentos, né? Você tinha que meio que também ensinar o veterinário, que não aprendia na faculdade, como pulava o capítulo, né? Então eram 2 trabalhos. Exatamente. Eram 2 trabalhos, né? No caso, na verdade, acho que era mais de 2, né? Porque eu tinha que sobreviver também, cara. Né? Então, paralelo à endoscopia, eu tive que fazer muito plantão, né? Eu sempre fui uma pessoa muito versátil, né? Então, naquela época, assim, eu gostava muito de emergência, né? Era emergencista, né? Com plantonista, né? Então, fazia muita cirurgia de emergência, né? Também eu anestesiei muitos animais também, né? Então, essa minha versatilidade conseguiu, assim, me ajudar
e a manter assim meu sonho, que era a endoscopia, né? Então, durante muito tempo, assim, eu comecei a fazer, sabe? Eu comecei a trabalhar, fiquei trabalhando como prestando serviço para os outros colegas, né? Mas, assim, meu sonho sempre foi fazer com que a endoscopia virasse realidade, né? Eu sempre lembro do Bob, né? Sim. Então, desde então, assim, consegui salvar muitos Bobs na minha vida. Digamos que ele não foi o seu paciente 1, mas ele foi o seu paciente 0, né? Foi o marco para você começar. Exatamente, foi o paciente 0. Legal. Ô Franz, então já que estamos falando aí da endoscopete, né? Depois disso você evoluiu bastante e hoje você chegou aí na tua empresa propriamente dita física, né? Sabemos que você passou um longo período da tua vida profissional dentro da endoscopia trabalhando em vários lugares no serviço volante, né? E sabemos que recentemente você materializou o seu maior sonho, que era a estrutura física, né? Que é a endoscopete, que carrega o mesmo nome que era da estrutura volante. Quando você percebeu que você devia empreender e focar, você já contou um pouquinho pra gente? Focar, olha, eu vou agora só fazer endoscopia, eu vou ter uma empresa com um centro cirúrgico assim, do jeito que eu quero, do jeito que eu vi lá no Japão, ou muito parecido com o que eu vi lá no Japão. Como que você visualizou isso daí e aí você correu atrás? Qual foi esse seu empreendedorismo? Márcio, sim, para nós, os veterinários, é fácil imaginar, né? Acho que é fácil colocar na cabeça, imaginar tal, mas você não consegue materializar, né? Vivemos uma vida assim de correria, né? E pegamos vários casos que nos envolvemos, né? E aí assim, o tempo foi passando. Eu tinha uma ideia do que eu queria, né? Mas assim, não conseguia materializar, né? E eu acho que o que mais impactou na minha vida, né, foram as assessorias que eu tive, né? Então, eu tive primeira assessoria com o Senagai, né? Fiz coaching com o Joso, né? Junto com você, inclusive, né? Sim, fizemos, né? Fizemos juntos, né? São coisas que me ajudaram, mas mais do que isso, né, foi o meu casamento com minha esposa, né? Ela é arquiteta, a Márcia, né? A Márcia Palma, né? Ela é arquiteta, assim, quando contei para ela, assim, sobre meu sonho, né? Que eu não conseguia palpar, eu via, mas não conseguia palpar. Ela, como arquiteta, assim, ela desenhou, assim, em 5 minutos, né? É uma coisa incrível, né? Acho que esse lance, assim, de outras especialidades, pessoas de outras áreas, essa junção assim de pessoas diferentes é uma coisa assim muito interessante, né? Então, contei do meu sonho, ela já materializou, desenhou, falei, como você quer, né? Qual que é o prédio que a gente vai alugar? Eu falei, mas peraí, eu tô pensando nisso. Calma, eu tô pensando nisso há mais de 10 anos, né? Resolvi em 5 minutos, né? Então foi mais ou menos isso, né? E começar a materializar assim, na hora que assim, juntei e comecei a desenhar com ela. Mas por que eu fui correr atrás disso, né? Porque eu percebi que naquela minha vida assim de endoscopista volante, eu tinha que carregar tudo, né? Nem sempre eu consegui carregar tudo. Eu não conseguia passar para a fase 2. Então, eu conseguia fazer endoscopia até o basicão. Se eu tivesse que ser um pouco mais invasivo, fazer um trabalho melhor, eu não ia ter, sabe, cara, não ia ter instrumental, não ia ter acessórios, eu não ia conseguir ajudar o paciente. Daí veio essa ideia, assim, de ter uma base, né? Uma base para que pudesse fazer o melhor possível para o meu paciente, né? Que tivesse uma estrutura, né? Uma estrutura assim ímpar,
que eu não dependesse mais de nada, né? Sim, sim. Até porque no volante você ficava muito limitado à estrutura onde você ia prestar o serviço, né? Digamos que eu converso com sempre todas as pessoas que fazem volante e me falam, olha, a gente vai de estrutura a top até uma estrutura que não é lá muito legal de fazer as coisas. Então isso te limitava, né? Então acho que essa tua visão da endoscopete física falou, eu preciso cortar esse meu limite para eu poder oferecer o meu melhor, né? Tô certo? Isso, Márcio. A ideia foi justamente isso. Eu queria proporcionar para o meu paciente o melhor, né? O melhor do melhor, né? E ao mesmo tempo, eu sempre pensei assim, em ajudar os colegas também nessa mesma linha assim de trabalho, né? Mesma linha assim da veterinária. Eu acho que comi muita grama, né? Muita grama durante esse percurso, né? Perdi muito tempo aprendendo, assim, lendo livros e livros e livros, né? Eu tive alguns mentores na endoscopia, mas muitas das coisas que eu fiz, assim, eu tive que ser autodidata, tive que aprender, né? E com o meu aprendizado, discutir com outras pessoas, lendo, sabe, e lia muitos papers, né? Para tentar chegar, assim, no ideal para mim, né? Nisso, assim, eu acho que a endoscopia ela ganhou força, né? Acho que durante mais de 10 anos, né? Ele ficou, sabe, patinando, né? Eu tinha muito trabalho, eu trabalhava muito e tal, mas não havia esse interesse assim, dos colegas em relação a esse tipo de mercado, né? Daí, assim, eu comecei nessa época, assim, comecei a dar palestras, comecei a dar aulas, né? Hoje, eu me orgulho, assim, dizer que eu vejo vários colegas no mercado hoje, trabalhando com endoscopia, que foram meus ex-alunos, né? Legal. No Brasil inteiro. Isso, assim, dá um grande orgulho, né? Ver o pessoal trabalhando, se empolgando e tal. Eu sei que a vida não é fácil, né? Principalmente nessa fase, assim, do corona, né? Uhum. E está sendo fácil para a maior parte dos veterinários, né? Eu acho que a gente tem que focar, pensar assim que essa fase vai passar, né? E a gente tem que estar sempre se reinventando, né? Tá? Pensando assim em melhorias, né? Pensando em como melhorar em relação ao nosso atendimento. Isso é legal, né, Franz? Isso é muito empreendedor, né? E seguindo nessa linha de empreendedorismo, né? Você pode contar um pouquinho para a galera aqui inovações que você trouxe para o mercado, ou que você ajudou a trazer para o mercado. Essas inovações podem ser tanto tecnologias, como pesquisa clínica, técnicas, enfim. Um pouquinho, não sei se são muitas, mas se você puder dizer para nós aí o que você conseguiu nesse teu empreendedorismo, de buscar nos livros, ser meio autodidata, o que você pode carimbar lá? Pá! Franz Yoshitoshi. Cara, em relação ao empreendedorismo, né, eu posso dizer que a Endoscopete, né, a Endoscopete foi o primeiro centro de endoscopia física do país, tá? Então, até então, haviam algumas clínicas que tem endoscopia e tal, assim, você roda assim, em São Paulo, fora de São Paulo, você vê a plaquinha endoscopia, né? O hospital tem endoscopia, né? Mas não havia um centro focado em endoscopia no país, né? E isso foi muito desafiador para mim também, né? Eu ficava naquela assim de abrir, não abrir, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, né? Você participou dessa minha fase também, né? Sim. Na época do coach, né? Eu ficava muito angustiado, né? De repente, eu que era volante, né? Prestava serviço para vários hospitais, de repente ter o meu negócio de endoscopia, que o custo acaba sendo muito mais alto, Sim. assim, tanto com a parte de funcionário, a parte de impostos, a parte de estrutura física, né? Sim. Então não sabia se eu iria conseguir sobreviver, né?
Mas, assim, eu tinha um plano de negócio, né? Tinha feito um estudo do mercado. Eu via que isso tinha grande chance de dar certo. Uma coisa nova, né? Que não havia, um modelo de negócio diferente, né? E eu foquei nisso, né? Foquei bastante na parte de gestão, foquei também na parte assim de aplicabilidade, algumas técnicas, né? Tá? Muitas das técnicas que eu aplico hoje, eu trago também da área médica para nós, né? Então, tem novidades assim dentro da veterinária que trouxemos, né? Conseguimos trazer da área médica para a veterinária. Tá perfeitamente, né? Tá perfeito, exatamente. Fazer uma adaptação da técnica para os animais. Muito bom. Então, nesse sentido, assim, sou muito feliz assim por ter conseguido assim passar dessa etapa aí, né? E também conseguir inspirar outros veterinários a seguir o mesmo caminho, né? Então, isso assim me orgulha bastante, tá, em relação ao empreendedorismo. Isso é muito bacana, né? Até porque a maior felicidade, eu já publiquei isso algumas vezes em redes sociais, né? A maior felicidade, acho que para nós, né? Ou eu vejo para mim, que eu recebi foi quando eu vi uma pessoa falar, olha, eu quero trabalhar com você. Eu falo assim, poxa, mas eu quero trabalhar com você. Nem que for para fazer um estágio com você, eu quero. Aí você fala, caramba, eu inspiro a vida dessa pessoa. Isso é muito emocionante, né? E é o melhor feedback que a gente pode receber, que a gente está no caminho certo, né? De repente um cara chegar aí e falar, Franz, eu quero trabalhar com você. Não, mas meu quadro aqui na endoscopia... Não, tudo bem, eu limpo o chão, mas eu quero trabalhar com você. Eu quero estar perto de você, eu quero ver o seu trabalho, eu quero aprender com você. Isso daí é uma coisa que dinheiro nenhum no mundo paga, né? Isso é verdade. Já tive vários cases assim, né, de pessoas que vieram para mim e foi justamente isso, né? Eles vinham aqui, pediam estágio, né? Mandavam vários e-mails, me escreviam, me ligavam, né? E queriam realmente aprender assim com os nossos erros, né? E os nossos acertos, né? Isso é muito bom. Isso é muito legal. E, ô Franz, deixa eu seguir aqui para a gente dar sequência. Hoje, na tua visão, a endoscopia veterinária hoje, quais são as maiores dificuldades, né, para quem está na área ou quem quer entrar na área? E é um mercado que ainda apresenta alguma oportunidade? Ele é um mercado de oportunidades que dá para crescer, que vai crescer, que você já está olhando lá na frente com a tua experiência e falar, bom, a endoscopia vai seguir por esse caminho aqui, ela tem ainda alguma coisa para crescer. Fala um pouquinho aí de dificuldades e oportunidades. Sim, a endoscopia continua sendo um mar azul, né? Isso é uma grande oportunidade. O mercado, assim, o mercado hoje, o mercado brasileiro hoje, o mercado veterinário hoje, né? O Brasil é considerado como o segundo maior mercado do mundo, né? Então isso indica assim que existem várias oportunidades, não só na parte de endoscopia, mas outras áreas dentro da veterinária, né? Sim. Tudo que lida com os animais acaba sendo uma oportunidade, apesar desse corona, né? Sim. Eu não sei o quanto que isso vai acarretar em relação ao nosso mercado, né? Mas assim, até então temos muitas oportunidades aí. A endoscopia, ela é um pouco desafiadora, assim, né? Ele é considerado assim como um meio diagnóstico, um procedimento especial, né? Que envolve anestesia, né? Então, muitos tutores, eles ficam encanados que o animal vai precisar de uma anestesia, né? Anestesia para fazer um exame, né? Isso acaba sendo assim um problema, entre aspas, para o tutor. Para você conseguir convencer que o exame é tão importante que ele tem que passar pela anestesia, né?
é algo que, assim, o colega, o clínico, ele tem que ter um argumento muito bom, né? E sendo um exame especial, né? Vamos pensar assim em casuística ocorrência. Isso é um ponto assim que é importante que o colega ele tenha na cabeça. Tem que fazer contas, né? Então, a cada quantos exames de ultrassom, quantas ultrassonografias vai ter uma indicação para endoscopia, né? Aí que pega, né? Se você saturar o mercado com, por exemplo, o mercado de São Paulo, aqui estamos, eu acho que devem ter, assim, pelo menos umas 15 pessoas fazendo endoscopia, né? Todos temos trabalho, né? Uns mais, outros menos, né? Mas todos estão trabalhando, né? Se nesse mercado surgirem, por exemplo, 200 endoscopistas, né? Eles vão estar, assim, brigando pelos mesmos casos. Entendi. Né? Então, assim, não tem um número, né? Não tem um número assim certo para saber qual o número de endoscopistas seria bom para tal cidade. Tá. Né? Então, é importante que a pessoa faça um mapeamento da cidade, para saber quantos veterinários tem, quantas pessoas já trabalham com endoscopia na região, né? E precisa entender se vai ter uma oportunidade na sua cidade ou não, né? Tá? Justamente pensando nesse conjunto, né? Em relação ao número de exames, a porcentagem, por exemplo, eu chuto que a cada 200 radiografias saia uma endoscopia. Né? Daí, se a pessoa quiser investir em raio-x, ele vai ter uma oportunidade maior do que endoscopia. Tá? Ultrassom é a mesma coisa, né? A cada quantas ultrassonografias vai ter indicação para endoscopia? Não só indicação, mas dessas que forem indicadas, quantas que vão se transformar numa endoscopia? De repente, assim, cada 100 ultrassonografias você tem uma indicação. Desse pode ser que ele vá para endoscopia ou vá para cirurgia, por exemplo. Entendi. Né? Então, é um exame assim restrito, tem indicação, só que o colega ele tem que saber indicar certo. Sim. Tá? Agora, oportunidade. Então, oportunidade porque, assim, tem muito bicho, né? Sim. Outro dia eu estava mandando um vídeo para mim, né? Eu não vou citar nomes, mas uma pessoa assim uma pessoa que trabalha com animais, né? Uma cachorreira, assim, né? Uma ongueira, né? Ela estava ensinando como distrair o cachorro. Né? Ela pegou uma meia, colocou a ração dentro da meia, deu um nó e deu para o cachorro dela comer. Olha só. E ela, segundo ela, nesse vídeo, era para distrair o cachorro por causa da quarentena. Nossa. Ela é casada com um endoscopista, ela deve ser, né? Porque isso daí é uma mão na roda para uma endoscopia. Agora, assim, na minha casuística, assim, não subiu o número de meias no estômago, né? Mas deve ter subido para alguém deve estar feliz, né? Sim. Deve ser um parceiro aí, um parça aí. É verdade. Mas acho que essa questão que você falou da dificuldade, né, de aumentar a quantidade, de repente não atingir uma região, acho que isso é uma dificuldade que todos passam, né, porque os números de faculdades aí explodindo, muitos profissionais na área, a gente sabe que a quantidade de profissionais subiu, a quantidade de faculdades subiu, mas a qualidade deu uma caída, né, infelizmente. Então, acho que isso é uma dificuldade da endoscopia e acho que da clínica geral, da dermato, acho que está meio que generalizado aí. Mas o bacana, e eu queria te perguntar, né? Você não falou, mas você começou com a endoscopia digestória, né? E hoje, assim, eu acompanho, já fui lá na Endoscopete, quem quiser ir, quem puder ir, vá lá. A gente é sempre muito bem recebido lá pela equipe, pelo Franz quando ele está lá, pela Márcia, né? Conheça,
não tenha medo de indicar, né, que é uma coisa que a maioria dos veterinários tem medo, né, eu vou indicar para lá, não sei o que, não sei o que pode acontecer, vai ficar lá, então, enfim, para perder esse medo, vai lá, conversa com eles, que você perde esse medo na hora. Mas eu vejo no seu trabalho, que eu acompanho e indico pacientes, você também já está meio que saindo um pouco da digestória, né? Você já faz rino, já vai para digestória baixa, né? No colono. Então, você meio que já está saindo um pouco do nicho só da endoscopia digestória alta, estômago, né? Que é uma coisa que é o que está crescendo, né? E as outras áreas não. Você faz um trabalho muito lindo, já vi vídeos da traqueia, né? Do estente de traqueia, que salva a vida, salva assim na hora, né? Então, você também está meio que pegando áreas diferentes com o endoscópio, né? Márcio, é verdade. Eu não contei essa parte, mas eu comecei com um digestório, né? Comecei com um gastro, né? Endoscopia digestiva alta, né? Tínhamos a endoscopia do esôfago, do estômago e início do duodeno, né? E a partir disso comecei a estudar assim, outras técnicas, né? Endoscopia digestiva alta, colonoscopia, né? Eu sou apaixonado pela endoscopia do trato respiratório, né? Adoro fazer rinoscopia, foi o tema do meu mestrado, né? Cavidade nasal, estudo de afecções da cavidade nasal, no cão, né? Então, uma coisa que adoro, e eu hoje, assim, eu sou apaixonado pela região da laringe, traqueia e brônquios, né? Temos salvado muitas vidas colocando stent intraluminal, né? Chegam aqui, já peguei casos assim de animais que chegaram aqui na endoscopete de ambulância, entubados, né? Com ventilação assistida, né? Chegavam aqui e colocávamos stent, fazíamos a traqueobroncoscopia, confirmávamos que havia um problema relacionado à cartilagem, à traqueomalácia ou colapso traqueal, né? E colocávamos stent, né? E aquele paciente chegava entubado, saía respirando, sem intubação. Ele acordava respirando, né? Cara, isso, assim, é uma coisa, assim, incrível, né? É uma coisa, assim, que nos dá, assim, uma felicidade única, né? É o Bob que foi salvo, né? É o Bob, cada Bob que está sendo salvo, né? Então, não só esses casos, né? Mas temos vários cases, assim, muito interessantes, né? De intervenção. Mas ainda a tua rotina, a rotina da endoscopete ainda é a gastro, a digestória, ou não? Já está meio equilibrado já? Não, está super equilibrado, né? Está super equilibrado. Eu acho que, assim, tem vários casos encaminhados para mim, né? Para digestório, né? Mas tem vindo, assim, muitos casos de doenças respiratórias, endoscopias respiratórias, urogenitais também, né? Fazemos cistoscopia em animais, né? Temos equipamentos diferenciados só para fazer isso, né? E assim, fazemos inclusive videocirurgias aqui também, né? Fazemos cirurgias convencionais e videocirurgia, né? Então, o nosso foco, né, seria justamente pegar esses casos, assim, diferentes casos, assim, que a gente possa ajudar o colega, ajudar o veterinário, né, a salvar esses animais, né? E graças a Deus, assim, os nossos colegas têm indicado bastante a endoscopete, temos feito muitos exames, muitos procedimentos intervencionistas, fazemos cirurgias associadas, né? Por exemplo, paralisia de laringe, né? Então, fazemos em conjunto, assim, temos uma equipe, né? Equipe para paralisia de laringe, temos uma equipe para colapso traqueal, por exemplo, né? Temos equipes para videocirurgia, né? Então, temos várias, sabe?
eu não sou sozinho, né? Sim, sim. Assim, pessoas muito queridas, né? Muito boas, né? São pessoas, assim, na minha opinião, são tops, né? As Legal. pessoas que eu confio, né? Confiaria a minha vida na mão deles. Legal. Isso é importante, né, para o negócio e para tudo. Ô, Franz, vamos sair um pouquinho aqui da endoscopia, já indo para o terço final aqui do nosso café, né? Hoje, né, vamos falar em veterinário, seja ele recém-formado, especialista, dono de empresa, funcionário, né? O que você enxerga hoje de maior dificuldade para esse camarada, esse veterinário aí nessas áreas, recém-formado, especialista, dono de empresa ou funcionário de empresa? É que eu enxergo que o mercado sempre foi desafiador e cada vez mais competitivo, né? Tá? E nesses momentos de crise, né? Percebemos aqueles que vão continuar e aqueles que vão desistir, né? Eu sou uma pessoa que, assim, eu não desisto, né? Eu estou vendo, assim, esse momento de quarentena, né? Na verdade, assim, estou entre aspas de quarentena, estou na clínica trabalhando, Sim. estou na endoscopia trabalhando, né? E é um momento, assim, que você pode estudar mais, você pode fazer um planejamento, né? Você tem que se reinventar, né? Eu tenho novidades ainda para assim, é que eu não posso divulgar, mas eu tenho novidades aqui, né? Eu estou me reinventando. Cara, eu tô assim na velocidade máxima, né? Pensando na veterinária, né? Eu tenho certeza absoluta, assim, que aquele cara que focar, né? Aquele cara que acreditasse no que faz, né? Vai sobressair, né? É lógico que, assim, de 1.000 veterinários, né? Talvez 800 estejam desanimados. Sim. Eu gostaria que esses 800 ficassem animados, né? Porque se todos ficarem, sabe, com o mesmo objetivo, o mesmo foco, a veterinária pode só crescer, tá? Então, eu acho que o recém-formado, né, ele deveria investir mais em conhecimento, né? Ele tem que se esforçar, não para ser o melhor, mas mais que o melhor, né? Ou, no mínimo, o cara tem que ser bom. Se o cara não for bom, né, ele... Acho que, assim, se o cara não for bom, ele não tem que transmitir, né? Ele não vai conseguir passar uma confiança, assim, para o cliente, por exemplo, né? O empreendedor também, ele tem que ser sonhador, né? Porque o empreendedor que vai dar emprego para a população, né? O empreendedor, cara, esse cara que é o mais importante. Se não tiver empreendedor, não tem hospital. Se não tiver empreendedor, não tem clínica, não tem consultório. Agora, esse cara que é clínico, ele também pode se tornar um empreendedor. Ele tem que confiar nele, né? Porém, é desafiador, né? Sim. Vou repetindo desafiador, porque minha esposa, ela fez PNL, toda vez ela fala desafiador. Na verdade, Porque é o que eu sempre digo, né? Quem, às vezes, a pessoa me vê no que eu faço hoje, ela olha o Franz, ela olha o Gioso, ela olha o Lobato, ela olha o Pet Care, que foi vendido agora para o grupo internacional, e fala a Carla, né? E fala, olha, esses caras chegaram lá, né? Esses caras estão bem, tal. E o pessoal às vezes acha, porque ele viu a gente agora, que foi assim, né? E você acabou de provar que não foi assim, né? Que foi um período bem desafiador, né? 21 anos aí na rotina da endoscopia, né? Não é uma coisa que é para qualquer um, né, Franz? Foi muita grama que a gente comeu, né? Foram muitas pessoas tentando desanimar, né? Então, se não der,
assim, você não deve dar ouvidos assim para as pessoas que te desanimam. Você tem que escutar aquele íntimo seu, né, que acredita no que você está fazendo, que acredita no que você está pensando, né? Eu acho que esse é o mais importante. Você não pode desistir, né? Eu acho que você tem que se esforçar, você tem que querer, tem que desejar, tem que imaginar, né? Imaginar onde você quer chegar. E esse conselho que eu vou dar, assim, acho que todo mundo dá, né? Se inspira num cara que está dando certo. Sim. Né? Escuta o cara, né? Não importa a área, pode ser dermato, pode ser oftalmo, Pode ser até fora da veterinária, né? pode ser até fora da veterinária, né? Quantas pessoas que eu me inspiro, né? Me inspiro em relação a empreendedorismo? Muita gente que não é veterinária, Sim. né? Quanto que a gente investe em cursos, né? Até hoje eu faço curso, né? É uma coisa assim, uma reciclagem constante, Sim. né? Não dá Passa um semestre, eu estou entrando em outro curso, fazendo outro curso e outro curso, né? Nunca é demais. E essa bagagem que a gente consegue adquirir de acordo com os cursos, com o tempo, com o aprendizado, uma coisa ímpar. Muito bom. Meus pais, eles passaram a guerra, né? Eles vivenciaram a Segunda Guerra Mundial, né? Eles perderam tudo na Segunda Guerra Mundial, né? E o que meu pai dizia era o seguinte: podem te tirar tudo, tirar a roupa, suas joias, seu dinheiro, menos o conhecimento. E a partir do seu conhecimento, você vai conseguir roupas, joias e tudo mais, né? Então, é isso. Essa super mensagem aí que o Franz deixou já para você que quer desenvolver sua carreira, quer melhorar, né? Capta, foi um insight que ele deu, essa última fala dele aqui, né? Que é a mensagem que a gente sempre deixa aqui no VetSign pro final aí pro telespectador, muito importante. Queria então agradecer, Franz, obrigado, você está no meio da rotina aí da Endoscopete, no meio da pandemia, a gente cuida da família, da esposa, filhos, cuida da empresa, tem tempo para parar e pensar, você já falou que vem novidades por aí, eu vou ficar no teu pé para saber essas novidades aí. E muito obrigado, cara, prazerzão receber você. Eu sempre considerei você top, depois que eu te conheci no curso, a gente conviveu aí 18 meses, né? Num curso aí a cada 15 dias, a gente se via, se conversava e aí a admiração só aumentou. E agradeço por você poder participar aqui com a gente. Márcio, a admiração é recíproca, tá? Eu sempre acompanhando seus passos também, tô sempre torcendo assim por você, me admira muito assim, cada coisa, cada estágio que você está passando, né? Esse crescimento, né? Eu vou deixar público, meu desejo é que você um dia se torne o presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Sendo para isso, né? Porque você é um cara assim, que tem uma visão e você faz tudo que você faz, assim, parece que você abençoa os veterinários, né? Esse seu programa também faz parte desse seu projeto, né? Então, eu só tenho a agradecer por esse convite, né? Um convite, assim, único de estar perto de você, apesar dessa distância, né? Sim. Essa distância nossa agora, assim, pelo computador. Distância física, né? Não de... Legal. Mas estamos sempre acompanhando, tá? Legal. Obrigado, Eu gente. desejo sucesso aí para o seu programa, né? Eu tenho certeza que, assim, muitas pessoas estão se inspirando assim com as suas palavras também, né? De otimismo, né? As palavras assim que outros colegas, as mensagens dos outros colegas estão deixando para esse programa, né? E, cara, precisando de mim, estamos aqui, tá? Estamos aqui com toda a garra aqui, né? Garra de veterinário, Isso né? aí. Veterinário não desiste, né? Além de veterinário brasileiro aí que não desiste mesmo, né? Então, gente, obrigado e até o próximo café. Tchau. Até mais.